audiovisualmente na área. Sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo anterior, eu comecei um top 10 dos melhores filmes de 2024. E nele, eu só apresentei do 10º lugar ao 6º lugar. E agora, no vídeo de hoje, eu vou apresentar o top 5 desses melhores filmes que eu assisti no ano passado. E vá logo se inscrever no canal se você não é inscrito, ativando as notificações. Me siga nas redes sociais, @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok, que eu estou postando coisas novas lá. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo a segunda parte do meu top 10 dos melhores filmes de 2024. Em quinto lugar, fica a animação Flow. Em um mundo devastado por uma grande enchente, um gatinho encontra refúgio em um barco povoado por diversas espécies. E agora terá que se unir a eles, apesar de suas diferenças, e juntos passam pelos desafios e perigos da adaptação a este novo mundo. E aqui nós temos um filme que chegou assim de mansinho e que logo caiu no gosto do grande público. Um filme que traz uma aventura de sobrevivência vivida por animais. O que é interessante é que é uma obra que não tem diálogos e mesmo assim consegue prender a atenção de quem assiste até o final do filme. Isso porque, além de ter personagens que em suas expressões conseguem cativar a quem assiste, também traz temáticas interessantes e importantes para os debates atuais, principalmente sobre a questão ambiental e também falando bastante sobre amizade, companheirismo e parceria, onde é mostrado que principalmente nos momentos mais difíceis, até aqueles que são inimigos podem se tornar aliados para um bem maior. E o que é interessante é que esse é um filme da Letônia, que não é um país que tem um histórico de grandes produções conhecidas mundialmente. E também é bem independente, não tendo um grande orçamento, não utilizando vários programas de edição, feito da forma mais simples possível e conseguiu obter um ótimo resultado, mostrando para o mundo um filme que se destacou entre os demais e conseguiu levar o Oscar de melhor animação, conseguindo vencer de grandes estúdios, principalmente o da Pixar. E o impacto dessa vitória foi tão importante que vai trazer mais visibilidade para as produções da Letônia. E depois dessa vitória foi colocado uma estátua do gato protagonista lá na Letônia para mostrar o quão importante foi essa vitória deste filme, que é realmente um dos filmes muito emocionantes de se assistir. Em quarto lugar, fica o filme Robô Selvagem. Uma robô ajudante naufraga em uma ilha desabitada e deve se adaptar ao ambiente desconhecido, estabelecendo gradualmente relações com os animais da ilha e acaba aceitando uma missão inusitada. E aqui nós temos um filme de animação, de ficção científica, que é muito criativo, já chamou minha atenção por não seguir o que tradicionalmente nós vemos nos outros filmes desse gênero, mostrando um futuro cheio de coisas tecnológicas e futuristas, ou batalhas cheias de robôs. Não, aqui nós vemos uma robô se adaptando no meio selvagem, onde a maioria dos personagens que aparecem nesse filme são animais. O que já me chama a atenção, já que o ser humano não entra como um protagonista da história e nós acompanhamos uma distopia de uma sociedade que vive sem a interferência do ser humano e como eles conseguem viver entre eles e ter suas próprias aventuras sem se preocupar com as dificuldades que os seres humanos trazem quando estão presentes. E também é um filme que aborda bastante temáticas familiares, principalmente os mais variados tipos de formação de família, as dificuldades de uma maternidade e as relações de convivência, de parceria, amizade e companheirismo. E é uma produção que também se destaca bastante no seu visual,
com uma animação muito bem feita, com uma trilha sonora que acompanha os momentos engraçados, os divertidos, os cheios de aventura e principalmente nos momentos mais dramáticos e mais emocionantes, fazendo esse filme se tornar uma experiência única que consegue agradar a toda a família. Bom, seguindo aquela regra que eu estabeleci que os filmes que vão entrar nessa lista são filmes que estrearam nos cinemas brasileiros em 2024, o terceiro lugar fica com o filme Pobres Criaturas. A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Goodwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado não muito confiável e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella embarca em uma jornada em busca de igualdade e libertação. E aqui nós temos um filme que é de comédia, que mistura aventura, tem mistério, tem uma aura bem sombria, também com elementos de terror e tem seu enredo bem construído, fazendo com que a gente queira saber para onde essa história vai nos levar e ainda trazendo debates muito interessantes, se utilizando de vários tipos de humor, como o pastelão, o de situação e também o ácido mórbido, para satirizar as convenções preconceituosas da sociedade, mostrando uma personagem que está conhecendo o mundo pela primeira vez e não está com vontade de aprender os preconceitos que as pessoas carregam no seu cotidiano e formando o seu próprio pensamento crítico sobre tudo que ela encontra e vê sobre esse mundo. A qualidade técnica é outro ponto que chama bastante atenção, principalmente sua fotografia, que mescla momentos em preto e branco e outros coloridos, e todos muito belos visualmente. O trabalho de maquiagem, principalmente a construção do personagem Goodwin Baxter, que traz um aspecto meio monstro do Frankenstein e é muito criativo. Seus figurinos que trazem aquela moda clássica, com alguns exageros remetendo a elementos fantásticos de mundos de fantasia. E o design de produção na criação dos seus mais diversos cenários, sendo em locais fechados e os locais abertos, todos de acordo com o teor de cada momento do filme. No elenco nós temos Willem Dafoe como o cientista Goodwin Baxter, onde ele traz um personagem que é um cientista que tem uma lógica meio duvidosa e coloca seus experimentos acima de tudo, não levando em consideração algumas escolhas éticas na hora de trazer à vida as suas criações. O Mark Ruffalo, começando com aquele arquétipo do galanteador, que vai mostrar para a personagem ingênua o mundo como ele é. Só que no decorrer da história nós vemos que não vai bem por aí e ele traz um personagem que vai totalmente ao oposto do que se espera. Um galanteador indo para o fundo do poço e consegue nas suas falas, nas suas expressões corporais, trazer alguns dos momentos mais engraçados desse filme. E claro, sem falar de quem domina esse filme, que é a Emma Stone, vivendo a Bella Baxter, e ela consegue transmitir em sua interpretação toda a jornada da personagem, partindo de um ser ingênuo que está conhecendo agora o mundo para uma mulher dona de si, que tem suas próprias ideias e quer entender como funciona esse mundo e ela não acabar sendo corrompida pelas convenções retrógradas da sociedade, conseguindo passear pelos gêneros de drama, suspense e principalmente a comédia, sendo bastante divertida e com certeza se tornando uma heroína icônica. E por isso que eu acho que com certeza ela mereceu o Oscar de melhor atriz. Se por algum acaso fosse eu que escolhesse quem ia ganhar o Oscar, eu daria o Oscar de melhor filme do ano passado para Pobres Criaturas.
E agora, em segundo lugar, fica o filme A Substância. Uma atriz renomada por um programa de aeróbica enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. E, em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão mais aprimorada. O que parece ser uma dádiva, mas que também pode trazer consequências inesperadas. E aqui nós temos aquele filme que é conhecido por ser impactante, pois traz uma história bem criativa e também surreal, mas que conseguiu fisgar o grande público. Um terror de ficção científica misturado com fantasia e também com elementos de comédia e que traz mensagens interessantes em suas entrelinhas. Sendo uma crítica à indústria do entretenimento, se mantém um etarismo na hora de escolher as pessoas que vão ser famosas, deixando atores, atrizes e profissionais que já têm mais idade de lado e dando destaque para aquelas pessoas mais novas, que às vezes nem têm tanto talento, mas só por ter aquele padrão de beleza e acabam ganhando mais destaque do que aqueles que já têm toda uma trajetória construída, escancarando toda essa desigualdade, bem como a sexualização do corpo feminino, onde se dá ênfase ao visual, o que acaba fazendo com que pessoas, como no filme, vão atrás de procedimentos para conseguir alcançar essa tão beleza inalcançável que é divulgada neste mundo do audiovisual, e mostrando as consequências maléficas que isso pode trazer para as pessoas que buscam ser aceitas por conta da sua aparência. E a parte técnica, eu digo que foi primorosa, principalmente o design de produção na construção desta Hollywood, deste mundo meio distópico, e os cenários mais bonitos, esquisitos e curiosos que se encaixam com cada momento deste filme. A edição, que dita o ritmo de cada cena, sendo aqueles momentos mais calmos, de contemplação, ou os mais frenéticos, principalmente na hora do uso da substância para a grande transformação. E também o grande destaque para a maquiagem, que acompanha todo o processo de transformação da personagem, tanto de forma positiva quanto negativa, e principalmente na criação do horror desse filme, também agregado com os efeitos práticos, entra até mesmo em um terror trash que é impactante visualmente e que com certeza não consegue sair facilmente da mente de quem assistiu esse filme. No elenco nós temos Dennis Quaid, que traz uma ótima atuação que mistura quase todos os arquétipos e estereótipos de um heteronormativo horrível que só pensa em dinheiro e não está nem aí para o bem-estar dos seus funcionários e que só liga para a beleza externa e consegue ser aquele típico vilão que nós gostamos de odiar. Temos a Margaret Qualley, que já vem se destacando no cenário audiovisual e aqui brilha como a versão alternativa da personagem, que tem sua própria jornada evolutiva e que também tem que enfrentar as consequências de suas escolhas. E o grande destaque desse filme é a atriz Demi Moore, já tem uma longa carreira no cinema e aqui mostra que possui muito talento, conseguindo transmitir todas as angústias, os medos, as inseguranças e a determinação dessa personagem de não ser uma atriz esquecida e continuar na luta para manter seu reconhecimento, sendo uma das melhores atuações dessa atriz que mereceu todas as indicações e prêmios que ela ganhou com essa personagem neste filme, que não é para todo mundo, mas para aqueles que se dispuserem a assistir a essa produção, eu recomendo bastante, pois é um filme que provavelmente já vai se tornar um novo clássico do cinema. E agora nós chegamos finalmente no primeiríssimo lugar e quem ganhou o pódio
não podia ser outra produção. O primeiro lugar fica com o filme Ainda Estou Aqui. No início da década de 70, em plena ditadura militar no Brasil, a família Paiva vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva, patriarca da família, é levado por militares à paisana e desaparece. Então, sua esposa Eunice inicia uma busca pela verdade sobre o destino de seu marido, que se estende por décadas e é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. E aqui nós temos um filme que chegou chegando nos cinemas e conseguiu ganhar seu destaque, pois ele aborda uma das temáticas que já foi trabalhada em outras produções brasileiras, que é a ditadura militar no Brasil, mas diferente dos outros filmes, essa produção tem o seu ritmo próprio. Optou por mostrar o dia a dia de uma família que vivia no Rio de Janeiro na época da ditadura e fazendo com que a gente acompanhe a sua rotina, veja quem são os personagens, como eles se relacionam entre eles e acabe criando uma relação com essas pessoas, e o que acaba sendo abalada quando o acontecimento fatídico acontece, fazendo com que o público acabe se envolvendo ainda mais com a história. E aqui também, diferente dos outros filmes que mostram bastante os embates dos militares com os ativistas, os momentos de violência, aqui o filme foi para um outro caminho. Apresentou uma história sob a ótica das pessoas que sofreram com os desaparecimentos. A família de quem perdeu entes queridos, os seus amigos e principalmente desta mulher quis seguir em busca da verdade, enfrentando as dificuldades e também o perigo que rondava o país naquele período tão marcante da história. E aqui o design de produção trabalhou muito para resgatar os cenários daquele período, as residências, veículos, os lugares onde a personagem passou, assim como os figurinos e a fotografia, tudo para fazer com que o público seja transportado para a época onde se passa a história e também para destacar as emoções que a personagem passa nessa sua busca. E o elenco conta com a participação de grandes atores da teledramaturgia brasileira e também dando destaque para atrizes novas no meio do cinema e que já mostram ter bastante talento para atuação, como a Bárbara Luz, Luísa Kozlovski e Valentina Resseji. Mas eu também não podia deixar de destacar algumas atuações específicas, como o de Selton Mello, que aqui, mesmo que não tenha tanto destaque quanto os outros filmes que ele participa, domina a cena nos momentos em que ele está na frente da câmera, sendo um personagem carismático e cativante e que carrega certo mistério sobre suas ações durante a narrativa. E principalmente da nossa querida e amada atriz Fernanda Torres, pois ela entrega uma performance magistral, conseguindo transmitir toda a carga de sentimentos que essa personagem vai passando no decorrer do filme, tendo que carregar vários fardos nas suas costas, de descobrir a verdade sobre um desaparecimento e também encontrar seu caminho para continuar na sua luta por justiça. E a atriz mostra que ela é boa na comédia e também é ótima no drama, conseguindo fazer com que o público torça para que essa personagem consiga completar seus objetivos e proteger aquelas pessoas que ela ama. E também não posso esquecer de citar a pequena, mas muito impactante participação de Fernanda Montenegro, que mesmo em poucos minutos em tela e também quase sem nenhuma fala, consegue transmitir todo o sentimento que domina a personagem e também aquela cena específica desse filme. E esse foi um filme que realmente me impactou, que eu gostei muito de ter visto no cinema, vibrei com a vitória dele de melhor filme internacional no Oscar e também estava na torcida para que a Fernanda Torres ganhasse o Oscar de melhor atriz. E foi por esses motivos que eu considerei que Ainda Estou Aqui foi o melhor filme de 2024. Precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam.
E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E lembrando que essa lista é subjetiva e para escolher os filmes que iam entrar na lista, quais posições eles iam ficar, eu utilizei bastante o meu gosto pessoal. Então, isso reflete o meu pensamento sobre esses filmes. E eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o seu top 10 dos melhores filmes de 2024, que eu tô doido para saber quais são os filmes que vocês mais gostaram de ter visto no ano passado. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça também de ativar as notificações para não perder nada que eu vou postar aqui. E até a próxima! Me siga nas redes sociais, @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok, que eu vou colocar lá, que eu tô postando coisas novas lá.